Oi, André, bom dia. Olá, Tudo bem? bom dia, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bom, Luciana? Acabei de te mandar um e-mail. Ah, é? Estava aqui finalizando uma outra reunião, me perdoa o atraso. Você está bem? Eu tô e você, tudo bem? Tudo bem também. Vamos lá, André. Obrigada pelo seu tempo, primeiramente. Imagina. E queria te pedir para contar um pouquinho a tua história, como é que você chegou até aqui, tua trilha aí, para depois eu te contar um pouco sobre a nossa vaga e o que a gente precisa, e aí a gente conversa um pouco sobre a oportunidade, pode ser? Claro, vamos lá. Enquanto você fala, eu vou anotando algumas coisas, tá? Tá bom. Bom, eu migrei, eu trabalhei 20 anos com TI na parte de desenvolvimento, implementação de sistemas. Eu comecei lá atrás, então conheço o computador desde que a tela era de fósforo verde, o modelo PCXT, quando não existiam os modelos conceituais de client-server, BI, CRM, como a gente entende hoje. Então, boa parte dessas aplicações eu desenvolvi elas sem a ideia dos conceitos. Eu moro em Santos, então eu desenvolvi muitos sistemas aqui em Santos, logística, armazenagem, exportação de café, bastante coisa aqui. Depois eu migrei para o mercado de São Paulo, para consultorias. E no mercado de São Paulo, aí eu passei por diversos modelos de negócio, implementando sistemas, cuidando de times, cuidando de equipes para desenvolvimento e implementação. E em 2007 eu tive contato, a minha primeira experiência com a indústria farmacêutica. E de lá para cá, dentro da indústria farmacêutica, como eu gostei muito do modelo, aí eu comecei a trabalhar focado nessa área de dados. Então, de conseguir transformar dados em informações e entregar esses dados de forma que eles pudessem ser usados, realmente usados, para tomar decisões, e não apenas sendo um acumulado de dados que ficava num banco e fazer relatório. Não. Uma coisa que eu me preocupei em me diferenciar dentro dessa fatia de mercado aí que eu tinha percebido um gap é que pudesse ter dashboards, que pudessem ser consultivos e que pudessem entregar informações para decisões. Então eu passei pela Novartis, passei pelo Axer, passei pela Torrent, passei pela Teraskin, pela Danone e agora, ultimamente, eu estou na Baia. Sempre nessas áreas de insight, inteligência competitiva, inteligência de mercado, produtividade, que são áreas que constroem os dados, modela eles em DataVis, né? Tableau, Power BI, aí tem várias ferramentas que eu já usei nesse período aí, e entregando essas informações para as equipes. Nessas oportunidades, a gente acaba tendo contato com as pessoas no negócio, os gestores, em alguns casos os diretores, para traduzir o que é que eles precisam de informação e em que celeridade, em que época, em que periodicidade eles precisam desses dados para poder usar e tomar as decisões. Então tem os mais diversos modelos aí, nessa trilha aí. Atualmente, por exemplo, eu estou coordenando um time, um squad de BI dentro daquela ideia do Agile. Então a gente tem reuniões regulares dentro do rito do Agile, dailies, reviews, para poder entregar as necessidades. Nossas sprints aqui tão curtas, são sprints de uma semana. Então eu vou lá nas reuniões com o time de negócio, com os gerentes, o que eles precisam analisar, no que eles precisam dar foco. E aí a gente também tem aquela pura experiência, a gente acaba questionando, validando a informação, entendendo se o que ele está pedindo realmente tem sentido, vai realmente agregar, né, porque também tem esse, às vezes, desencontro ali na ânsia de querer ter a informação para tomar decisões. Nem sempre o que ele está pedindo é o que ele realmente precisa. Então também precisa ter essa maturidade ao lidar com eles. Depois que eu capto isso, aí sim eu tenho contato com o time e dentro do time a gente vai traduzindo isso em dashboards para poder entregar. É claro que eu estou te descrevendo essa posição atual, mas eu conheço pelo menos aí umas 3 linguagens, conheço .NET, conheço SQL, trabalho com SQL da Microsoft, Oracle, já trabalhei com DB2, já criei ETL para integrar os dados dentro dos dashboards para fazer as entregas de dados. Conheço a SQL, né, a estrutura de linguagem SQL, para poder ajudar, né, contribuir junto com os times em questões às vezes técnicas, em questões que às vezes acaba impedindo das entregas serem rápidas. Então a gente sempre tem aquele posicionamento consultivo também, além dessa questão de lidar com pessoas, né, dentro dos times.
Acho que eu fiz um overview rápido assim, mas fica à vontade para perguntar o que você precisar, tá? Não, maravilha, deu para entender um pouco aí do teu caminho, que imagino que tu tem uma experiência bem robusta aí, né, André? De tantos anos já na área, no mercado, isso pra gente é muito interessante. Olha, Luciano, não quero Queria dizer que eu entender sou com velho você. não, mas a Não, última vez que eu mas você tem. contei, a última vez que eu contei, eu já passei por 63 empresas já. Nossa, bastante, hein? Bastante. Aí Caramba. com essa área de consultoria, projeto de 1 ano e meio, 2, 6 meses, 2 anos. Isso. Não tem como ser diferente, né? Não. André, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua explicação. Eu vou te contar um pouquinho da IESH, do que a gente precisa aqui, e aí a gente pode conversar um pouco sobre como a tua experiência pode agregar a nossa necessidade. A IESH é uma agência que tem 13 anos de mercado, a gente atende clientes de vários segmentos, indústria farmacêutica, indústria automotiva, eletroeletrônica, varejo, porque a gente tem 5 frentes de atuação. A frente de comunicação em si, que a gente faz toda a parte de mídia, posicionamento de marca, branding, redes sociais. A gente tem uma frente que é uma produtora de vídeos e uma produtora de eventos. A gente tem uma quarta frente, que é a produção de conteúdo mais focado em comunicação interna, B2B, então treinamentos, apresentações, apostilas e tal. E a gente tem uma quinta frente, que é a digital, que é de soluções digitais, em que a gente desenvolve aplicativos, sites, portais, plataformas, enfim, que os clientes das outras frentes acabam demandando em seus projetos. Então, a gente pode atender um cliente com uma frente só, ou a gente pode atender cliente com todas as frentes. Hoje, essa vaga é para uma equipe dedicada para um cliente nosso, que é o Senac São Paulo. Nós participamos da licitação, do processo licitatório, e somos hoje a agência de comunicação deles. Então, a gente faz toda a parte de mídia para o Senac São Paulo. Essa equipe é uma equipe que fica dedicada ali na Barra Funda, presencial, perto do metrô Barra Funda, no hub, no coworking que a gente trabalha, com 18 pessoas dedicadas. Entre essas pessoas, a gente tem profissionais de atendimento, de planejamento, de criação, de mídia, e tem essa vaga de coordenador de BI, que fica dentro da equipe de mídia, porque é a pessoa que vai fazer a ponte com o Senac. Porque o Senac tem uma equipe de tecnologia e dados dentro da própria gerência de comunicação deles. Então, é um cliente que sabe muito bem o que quer, o que espera, como que quer se comunicar, as coisas vêm para a gente já muito bem estruturadas. E aí, essa vaga de BI, ela é justamente para fazer essa ponte com o BI de lá, porque eles fazem toda a gestão de dados de portal, de disparo de e-mail marketing, de redes sociais internamente. E a gente fica com a parte de mídia. Então, é uma ponte para avaliar, né, os dashes internos dele, fazer esse tipo de troca, para que a gente possa ver se as campanhas estão sendo assertivas, se a gente está tendo conversão, né, se as inscrições estão rodando, enfim. Essa função desse BI é justamente uma parte mais analítica mesmo, e de geração de insights para a parte de mídia, né, que é o que a gente precisa hoje. Então, assim, muito resumidamente, né, essa é a nossa necessidade hoje aqui. Eu queria entender de você, se você acha que faz sentido, se você acha que da tua experiência, assim, é algo que você queira para agora, e também se você puder me contar um pouco da tua pretensão salarial, formato de contratação, se tudo bem por você ser presencial, enfim, se você puder falar um pouquinho, eu agradeço. Tá bom. Te confesso que nesses últimos aí, pouco antes da pandemia, eu já não estava mais no modelo presencial, já era um modelo híbrido já. Até porque acaba atuando em mais de um projeto ao mesmo tempo, isso acontece, é muito comum, né? Atualmente na Bayer eu estou no modelo de híbrido, então uma vez por semana eu vou lá presencial para reunir com o time, e algumas coisas no olho a olho, no tete a tete, as coisas andam melhor. Isso não dá para discutir, é discutível. E na Bayer eu estou dentro de uma célula que chama Patient Experience, que é justamente fazer a abordagem junto ao cliente final. É uma experiência que eu estou aí nos últimos 1 ano e 7 meses, nova para mim, que é estabelecendo a régua de comunicação, mandando SMS, abordagem por WhatsApp, por e-mail, e acompanhando como é que está a adesão dessas pessoas no programas de desconto, né? A indústria farmacêutica tem muitos programas de desconto, e a gente vai criando os dashes justamente para acompanhar essas campanhas, vendo quem está em churn, quem continua, quem está saindo, a gente pode dar um recurso como desconto, outros recursos que a gente tem para poder manter o cliente ali dentro do programa. E, obviamente, essas percepções elas são dadas através desses insights
e muitas vezes traduzidos nos dashboards, né? Porque às vezes o time tem um conceito ou uma estratégia que nem sempre ela consegue atingir o público de uma maneira que ele deseja. E quando ele olha os números, eles ficam até meio surpresos. Então sim, Luciana, essa vaga que você está comentando, ela faz muito sentido pela experiência que eu tenho. Você sabe que a indústria farmacêutica nesses últimos 2 anos ela precisou se adaptar nessa questão de omnichannel. Não, a indústria farmacêutica estava totalmente estruturada no pilar do representante visitar o médico no consultório. Era um pilar muito forte das visitações. Com a vida da pandemia, a indústria ela é muito conservadora, ela precisou se movimentar e começar a se apropriar das tecnologias, de fazer visitas virtuais, de fazer abordagens também digitais, e acompanhar, identificar os principais médicos, aqueles médicos que são influenciadores no mercado. Então, como eu estava dentro da indústria desde o começo, então eu participei de todas essas fases, como foi a implementação, como é a receptividade, a gente acaba olhando lá para fora, como é que está o modelo nos Estados Unidos, como é que está o modelo na Europa, em termos de adesão dos médicos, né? O nosso mercado aqui, a gente não tem muito mais que 500 mil de médicos no Brasil, né? Não temos muito mais que isso. A gente tem um gap enorme aí. Mas esses médicos, eles estão numa faixa etária que eles têm alguma dificuldade em aderir às questões digitais. Então é um caminho aí que melhorou nos últimos 2, 3 anos, porque muita gente se formou e foi para o mercado. Então aí começa, inclusive a gente vê médico aí até fazendo coisa no TikTok, né? Então já alguma coisa está andando, o digital está andando. E aí nessas experiências, Luciano, eu acabei visitando muito Google, LinkedIn, tendo reuniões com o pessoal do TikTok mesmo, para ver estratégia de abordagem, como é que eles estão usando, né? Então é muito como é que eu vou dizer? É algo com que eu estou bastante familiarizado aí. Tanto na implementação como no acompanhamento e nessa questão de poder contribuir, né, com estratégias para ter insights. Tem uma pessoa vendendo alguma coisa aqui gritando, desculpe. Tá no mudo aqui também, desculpa. Eu esqueci que pus no mudo para não te atrapalhar. Não, maravilha, e é bom que você já tenha, né, esse contato com esse universo, porque é o que a gente faz aqui o dia inteiro, é Google, é Meta, é TikTok, Spotify, é isso o dia inteiro aqui. E é justamente essa demanda, assim, de termos alguém que consiga olhar para esses dados e para transformá-los em informação e insights também para a tomada de decisão do cliente. Então, hoje essa é a nossa necessidade. Aí também queria entender um pouquinho, André, sobre a sua pretensão salarial e formato, modelo de contratação, se você puder me falar. Tá. Eu estaria aberto para tanto o CLT quanto se for PJ. Para mim, o modelo de contratação, para mim, não é nenhuma barreira, não. Eu te confesso, vou até te pedir desculpas, Luciana, porque eu estou participando de alguns processos, não só do teu, tá? Então, você me perdoe de eu não lembrar em detalhes da descrição da tua oportunidade, mas para essa posição de coordenação aí no mercado, eu imagino, se for CLT, eu acho que deve estar numa faixa de 10K, acho, eu não tenho certeza. Eu estou te falando assim, que é uma coisa... Porque no modelo que eu estou atual, eu sou PJ, eu recebo bem mais que isso, mas eu tenho que pagar tudo, né? Então eu pago meus custos de plano de saúde, e-mail da minha esposa, pago transporte, então as reuniões, a combustível, pedágio, tudo por minha conta, né? Todas as coisas não tem benefícios, né? Algo que provavelmente num contrato CLT teria, né? De benefícios. Então tudo isso eu cubro, seguro pessoal, etc. Tudo por minha conta. Mas eu acredito que no modelo CLT esse perfil esteja girando aí entre 8, 10, imagino, que seja isso aí, esse perfil, essa posição. Eu não me lembro, inclusive, do que estava lá, se tinha, né, o valor na vaga, você me desculpe. Não tinha, porque a gente está ouvindo mesmo as pretensões para apresentar isso para o cliente, como é uma vaga que a gente tem dedicado, e isso vem dentro do contrato do cliente, é algo que a gente traz o perfil, né, e a pretensão salarial é tudo para o cliente para a tomada de decisão. Por isso que a gente está perguntando para os candidatos. Mas aí, em sendo PJ, o que é uma possibilidade para você? Eu penso que teria que ser minimamente o que eu hoje tenho como PJ. Hoje, o meu valor PJ
É um pouco mais alto que isso. Mas eu não quero que você se assuste nem me elimine do processo por causa disso, Luciana. Lembra que é Não, tudo fica tranquilo. negociável, por favor. Sim, Como com PJ, hoje certeza, fica tranquilo. eu tô negociado com 16K, Certo, tá? certo. E é por causa Com de férias tudo isso. remunerada, Oi? isso com férias remunerada? Não, não tem férias remuneradas. Meu Não. contrato com a consultoria é contrato de 12 meses, né? Uhum, E não certo, tem férias negociadas, não tem PL, não tem nada mais. É exatamente isso ali. certo. O Esse contrato valor. fechado. Entendi. Não, tranquilo, não tem problema nenhum. Você fica tranquilo com isso, que é justamente por isso que a gente não põe um valor, porque a gente quer entender o perfil do profissional também e qual é a pretensão dele, para passar isso para o cliente. Eu acho que da minha parte eu não tenho dúvida. Você tem alguma dúvida, André? Quer questionar alguma coisa que eu deixei de falar sobre a vaga? Acho que não. Quero te agradecer aí por você ter visto algum valor no meu perfil. Obrigado por ter me. Não, com certeza, muito valor, inclusive. Você Aí, é um perfil excelente para a vaga. Eu acho que tem toda a proposta, né, do histórico também, da experiência. Isso é muito valioso. e por favor, E mesmo que você não veja que demete aí nesse perfil, né, para essa oportunidade, mantenha meu currículo com vocês, por favor. com certeza, pode deixar. Pode deixar, André, a gente vai se falar. Assim, a gente está entrevistando algumas pessoas hoje, e assim que a gente tiver uma decisão, né, do que vai acontecer, do que o cliente vai prosseguir, a gente volta com vocês. Tá bom. Eu tô Tá vendo outro bom? perfil aqui, não falei nem bom dia, desculpa aí, Fernanda, vi que você entrou depois, É a desculpa. Fernanda, nossa Bom RH. dia, André. Tudo bem? Desculpa eu Boa estar focado sorte, só na tudo bem. Luciana aqui. Fernanda, desculpa. Imagina, eu acabei entrando depois que iniciou, desculpe. Imagina. Muito obrigada, viu, André, pelo seu tempo e a gente vai se falando. Tá bom. Muito Boa sorte, obrigada. até. Até logo. Bom dia. Tchau.